aí, tudo bem? Começando mais um Pode Parar, indicando mais um candidato, mostrando mais um candidato. A gente tem falado muito isso aqui. A intenção não é te fazer concordar, a intenção é te fazer conhecer o candidato. E aí, de novo, deputado estadual, deputado federal, que tu esqueces em quem votou, que tu esqueces quais as propostas. Não dá para desperdiçar o voto, né? Não dá mais. E é pensando nisso que hoje nós trouxemos aqui Nay Barbalho, que é candidato a deputado federal pelo Podemos. Nay, candidato federal nesse estado que tem que viajar pra caramba, dá uma horinha pra gente aqui, eu só posso te agradecer. Muito obrigado por estar com a gente. Imagina, Nelson, eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade que vocês dão de que a gente possa falar um pouquinho do nosso trabalho, de quem a gente é e esclarecer dúvidas, enfim, colocar mesmo em xeque a gente aqui. Eu acho que esse é um papel, uma prestação de serviço público muito importante que vocês fazem. E quando a gente pensou esse programa, quando a gente pensou esse podcast, a gente queria exatamente isso, conhecer os candidatos. E aí, pensando em conhecer os candidatos, eu já começo te perguntando, quem é a Nay Barbalho? Olha, eu sou muitas coisas, mas vamos começar pelo começo. Eu sou uma mãe que fui mãe adolescente, né? Fui mãe aos 16 anos. Tenho 3 filhos, um de 25, um de 21 e um de 8 anos. Sou advogada, sou servidora pública concursada do estado do Pará e estou aí nessa luta, nessa batalha pela implementação de políticas públicas de qualidade no estado. De onde vem, para onde vais, filha de quem? Assim, vamos conhecer oficialmente, assim. Vamos lá. É de Belém, é do Pará, de fato? Sim, eu tenho meu pai, a família do meu pai é de Uberaba, Minas Gerais, então eu tenho um sangue mineiro, com muito orgulho, e a família da minha mãe é daqui do estado, né, e tenho um irmão mais novo, e sou prima do governador Helder Barbalho, sou sobrinha do senador Jader Barbalho, enfim, tenho uma família aí de história na política, mas é a minha primeira candidatura, né? Falaste de formação e de atividade profissional, mas eu admito que eu parei de te ouvir quando tu falaste mãe de 3 filhos, né? Já dá trabalho pra caramba ser mãe de 3 filhos. E aí, não satisfeita com isso, tu resolve seguir o caminho político. O que é? Qual que é ela? A loucura. Olha, nem eu sei te dizer. Na verdade, eu costumo dizer, e assim, sem demagogia nenhuma, que é muito difícil, para não falar um palavrão, criar uma pessoa, né? Criar um filho é um ato político já. Criar um filho com deficiência já é um ato revolucionário. Mas o fato é que eu descobri que amenizar a dor do outro ameniza a sua própria dor. E isso é real. Agora, claro que junto com isso vem uma série de outras responsabilidades que muitas vezes me fazem repensar. Não vou mentir aqui, é verdade, às vezes me fazem repensar. Porque para eu estar fazendo pelo outro, eu também estou fora de casa, eu também estou ausente, né? Meu marido não quer, por exemplo, mas eu quero porque eu me apaixonei, essa é a verdade, por entregar serviço de qualidade. E quem trabalhou comigo nos últimos anos sabe disso, sabe que você planejar um projeto e você planejar e executar o projeto e entregar o projeto para a população tem aí um caminhar que não é simples, que não é fácil e que muitas vezes te fazem pensar em desistir. Mas aí quando você entrega, quando você consegue, vem aquela recompensa e por isso talvez, foi por isso que eu me apaixonei, talvez isso seja aquilo que chamam de propósito. Tu falaste aí que acabaste vindo para o mundo político, mas de que forma, exatamente como? Sim, eu comecei a minha luta, digamos assim, quando em 2015, 2016, numa consulta de rotina, né, com um pediatra do meu filho, do menor, pela primeira vez ela falou em autismo, falou que meu filho apresentava características, sinais de autismo. E, àquela altura, eu advogada já, meu marido advogado,
Cheguei em casa completamente perdida, né? E fui pro Google. É o que todo mundo faz. E falei pro meu marido, ele ficou também, enfim, arrasado. E eu não vou mentir para vocês, a gente vive, sim, o luto. É o luto de um filho esperado. E depois a gente entende que nenhum filho é como é esperado, né? Os filhos da gente são como são, essa é a realidade, a gente precisa amá-los e aprender com eles, inclusive. Mas a gente vive aquilo do como vai ser quando não estiver aqui, até onde ele vai, né? E eu me vi perdida e depois descobri que milhares de famílias se viam perdidas também. E a minha história começa então dentro dos movimentos sociais. Eu vim dos grupos sociais, porque aí eu comecei, através de grupos que trabalhavam a causa, comecei a administrar um grupo e aí comecei a ir para as passeatas, para os eventos nas praças, para panfletar, para agendar com órgãos públicos, reunião. Então, a minha história política começa nos movimentos sociais. Isso eu estou falando de 2015, 2016. Quando foi em 2019 que o Hélder assumiu o governo, eu estive com ele no dia 3 de janeiro. E eu gosto sempre de marcar isso, porque hoje, Nelson, muitas pessoas falam da causa, né? Mas o Hélder recebeu a faixa no dia 1º de janeiro e no dia 3 de janeiro eu estava com ele dizendo: existe uma causa que precisa ser olhada e essa é a causa do autismo. E aí naquela altura ele falou: mas quantas pessoas são? O que é? Qual é o tratamento? Ele também não sabia, essa é a realidade. Eu falei para ele: olha, eu também não sei, mas a gente pode aprender. E naquele momento eu já estava fazendo uma especialização em autismo. E foi quando ele criou... Lato sensu, sério? Sim, sou especialista. E ele criou um grupo de trabalho, naquele meu pedido, naquela reunião ali, convocou alguns órgãos principais para que a gente pudesse estudar as políticas públicas. E desse grupo de trabalho saiu a lei que instituiu a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA no estado do Pará. E nessa lei nós colocamos um setor dentro da SESPA, que é a Secretaria de Estado de Saúde, que olhasse para esta causa. Isso aconteceu em maio de 2020. Então, não sei se você está lembrado, mas maio de 2020 foi o auge da pandemia. Eu falei: meu Deus, como é que a gente vai implantar uma política pública do zero nesse estado com uma pandemia? Só que, assim, modéstia à parte, com uma equipe pequena, a gente conseguiu transformar o estado do Pará numa referência em política pública para o autismo no Brasil, em 2 anos. E aí, eu comecei a ser cobrada por outras vozes, por outras causas. Quando parece que o povo está tão necessitado mesmo de trabalho, de qualidade, de trabalho sério, que aí começa a querer buscar de alguma forma a gente. E aí eu pensei: olha, eu só consegui até aqui. Com o que eu tenho, é isso. Para eu fazer mais, eu preciso de um mandato. E aí começou tudo: não, tem que vir, tem que ser e tal. E aí a gente está aqui hoje no podcast. Uma das falas, dos principais questionamentos públicos é que não se conhecem todos os candidatos pela quantidade imensa de candidatos. Sim. E agora, hoje, vivemos um fenômeno que é uma quantidade imensa de partidos, de legendas. Questão 1. O que tu pensas dessa quantidade de legendas? Há quem diga que é um processo antidemocrático, há quem defenda que é um processo democrático. Mas há também quem diga que, na verdade, a legenda não tem a ver com o projeto político do candidato. Né? E há quem diga, eu, por exemplo, concordo com isso, que olhar para a legenda também ter um filtro se esse candidato vai fazer o que ele está prometendo segue de acordo com o que ele pensa ideologicamente. Né? Assim, tu achas isso também, que olhar para o partido é também ver se é coerente aquele candidato? É uma forma de filtrar o voto? Eu penso que sim, mas não 100%.
tá? Eu acho que a gente precisa se alinhar no partido que a gente está, mas a gente não tem que concordar 100% com tudo que o partido determina. Eu gosto muito de olhar para o candidato em si, para o que ele fez, quais são as propostas, qual é a história dele. Eu acho que isso é importante. Acho que a quantidade de partidos é um processo democrático importante, mas acho que hoje essa fidelidade partidária também, ela já não existe mais como outrora. Então, a gente precisa olhar mais para o candidato por si, de uma maneira individual, justamente por conta dessa quantidade imensa de partidos. Né? Mas o que é? Tu achas, por exemplo, que um candidato ele pode mudar de partido porque aquela legenda já não é mais o que ele acredita para a vida dele? Sim, eu penso que sim. Se eu não concordo com o meu partido, a gente precisa trabalhar liberdade para poder trabalhar aquilo que a gente pensa, que a gente ideologicamente acredita, que a gente concorda. E tudo bem mudar de opinião. E tudo bem mudar, e tudo bem errar e dizer, olha, desculpa, eu errei, entrei nesse partido achando que ia ser uma coisa, não foi, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Agora, o que se tem muito falado, isso tem sido uma tônica nos últimos anos, na última eleição e está voltando agora, continua se discutindo o espectro político. Uhum. Tudo bem você discutir espectro político. O meu problema é você estar discutindo espectro político com uma população que não entende de política, que não é educada para conviver com política. E é super complicado explicar para o seu João, para a dona Maria, por que não tem comida na casa dele, por que não tem política pública na casa dele, botando a culpa em A ou B. O seu João quer comer. Isso. Como é que faz? É muito difícil. E eu tenho sofrido isso na pele, assim, arduamente. Assim, se é para falar, a gente vai falar. Por favor. Eu entrei na política porque eu realizei um trabalho e eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente conseguiu realizar em 2 anos. Mas hoje, de fato, durante o processo político, eu entendi que muitas vezes é decepcionante porque o trabalho não importa. O que vai falar mais alto é uma oferta individual, é um interesse individual. E aí é muito difícil quando você tenta combater isso quando o seu João está com fome. Então é desesperador às vezes, porque eu olho, eu vejo que tem a necessidade, mas eu também vejo que se a gente atender as expectativas individuais, a gente está indo de encontro com tudo aquilo que você acredita e o pior, você está colocando para fora, descartando um trabalho que foi feito com muito suor e lágrima. Um trabalho que custou a minha ausência dentro de casa. Mas aí agora o dinheiro vai falar mais alto, a cesta básica, a cadeira de roda, a oferta individual. Então, existe toda uma gama que eu estou descobrindo agora. A duras penas, essa é a verdade. Por exemplo, lideranças. Existem lideranças profissionais. Olha eu já aqui abrindo todo o jogo. Pessoas Mas que... é muito legal o eleitor saber dessas coisas. Né? Pessoas que chegam com você e dizem, lhe consigo tantos votos quanto a senhora me dá. E aí eu tenho que dizer para ele, olha, eu não trabalho assim. Eu tenho um trabalho. Se você acreditar no meu trabalho... Não quer, tem quem queira. E aí... Nossa, aí é um leilão. Mas olha, é o seguinte, porque eu tenho a oferta do fulano vai me dar X. E aí como é? Não vou entrar nisso. Eu prefiro não entrar. De verdade. Então, eu tenho vivido o processo político no estado do Pará, que certamente reflete o processo político do Brasil. Essa é a realidade. Que é um processo que, na minha perspectiva, a gente talvez melhore em 100 anos. Porque entrou todo mundo num bolo de que político no Brasil não presta, que a frase que as pessoas acham que é legal falar é não me envolvo com política. Não quero falar de política. Os grupos sociais não se envolverem com política? O que é isso, gente? Eu sempre digo onde eu vou, você pode até não gostar de política, mas você vai ser governado por alguém que gosta.
Então, escolham quem tem trabalho, pelo menos. Não coloquem todo mundo num balaio. Não, e a discussão, eu entendo que a gente até começa a ressignificar isso aqui. Já sempre se disse, eu não gosto de política, não quero comentar política, mas não bate mais a conta. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. Exatamente. A gente tem desemprego em alta. E aí, se você ainda não entendeu que isso tem a ver com as tuas escolhas, é o que a gente está falando. Inclusive, já aproveitando e te provocando, porque as pessoas, tu estás concorrendo a um cargo eletivo dos quais as pessoas esquecem quem votar. As pessoas ainda não entenderam a importância de um vereador. Nessa eleição a gente não tem vereador, a gente tem deputado federal, deputado estadual, federal, senador, e se fala somente dos majoritários, se fala governador e presidente. Você sabe que tem uma pesquisa da Quest, se eu não me engano, que é um desses institutos de pesquisa no Brasil, que trazem que 54%, se eu não me falha a memória, se não é isso, é mais, tá? Das pessoas não lembram em quem votou para deputado federal e estadual nas últimas eleições. E eu diria que senador também. Né? Se você não lembra, você não tem como cobrar, você não acompanha. Votou porque disse assim, na véspera, ei fulana, em quem aí tu vai votar para deputado federal? Quer dizer, isso é falta de consciência política, né? É falta realmente. E aí, isso é uma coisa. A outra coisa é, se você vende por qualquer pedido que seja, você não tem o direito de cobrar depois. Não adianta ficar reclamando nos grupos de WhatsApp que não tem, que falta. Tá, mas vem cá. O teu candidato, ele te fez proposta para isso? O teu candidato está cumprindo com aquilo que ele prometeu? Você está acompanhando ele nas redes? Você está acompanhando as proposições, os votos dele? O brasileiro não tem essa consciência política. E de verdade, eu acho que em 100 anos, não sei se a gente consegue ter. Olha, e vai piorar, porque aí eu vou te trazer o seguinte, a gente tem uma questão que também é um pouco de descrédito da classe política. Não se, né, assim, tu estás chegando agora, tu estás encontrando essas questões. Existe também uma questão de descrédito, então o cidadão ele não é só que ele não se importa, ele às vezes não percebe a mudança chegando para ele na sociedade como um todo e ele desiste. Isso não é para mim, não adianta ficar discutindo isso. Tem um pouco disso. Mas aí também, agora tem uma discussão que eu estou discutindo valores. Eu não discuto propostas, eu discuto valores. E aí quando eu voto nos valores, eu também não tenho como lá na frente cobrar propostas. Como é que faz? Isso. E aí, como eu estou te falando, para gente que está começando agora e se depara com essa realidade política, Nelson, eu descobri que tem candidato que não faz campanha. Ele chega na véspera das eleições e jorra, dinheiro e entra. Entendeu? Cara, como que eu posso concorrer com um candidato desse? Eu venho de um partido pequeno, que o fundo está publicado aí para quem quiser ver. Entrando com trabalho. E tem candidato que está descansando e aí na véspera, porque como ele já veio, sabe lá Deus como, guardando dinheiro, ele na véspera da eleição aí vai jorrar o dinheiro e vai fazer boca de urna e vai entrar. E isso, de alguma forma, ele decepciona os novos que querem, sabe? Que querem entrar com o trabalho. E aí você entende que ficam sempre os mesmos. Agora, se eu quiser tirar de ti nesse momento por 30 segundos e te fazer essa pergunta como cidadã, também dá para revoltar. Né? Não precisa nem discutir com a candidata. Vamos discutir com... Sim. Caramba, isso está mudando a nossa vida. Isso. E que horas que a gente ressignifica isso e começa, de fato, a dar valor em votar em proposta, em votar o que vai mudar. Porque aí... até recebe R$100 lá. Quanto é? 100, 200? Eu tenho dito isso. Tenho dito isso por onde eu vou. Eu falo, olha, é o seguinte, vão oferecer, na última semana, então, vão oferecer ainda mais. Peguem. Mas não se esqueçam que o voto é secreto. E isso é importante. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse espaço para falar sobre isso. Não dá para rastrear. Esse ano não vota. Você não pode entrar com celular, com câmera na urna. Né, na cabine de votação você não vai poder entrar, não dá para rastrear, não adianta anotar o teu título, ele não vai saber em quem você votou. Enfim, vamos lá, recebe boca de urna, faz R$1.000 no dia. A gente lutou tanto para chegar até aqui, sabe? Para ter a eleição, uma das eleições mais seguras do mundo.
para que ainda as pessoas acreditem que pegando ali um cadastro, tem o cadastro, viu? Eu faço o cadastro para a senhora. Não, minha senhora, eu não quero cadastro, não. Só pegue esse folder aqui, veja o que já foi feito de trabalho, veja se a pessoa quer, entendeu? Então, é por isso que eu digo, é difícil realmente entrar nesse jogo tão arraigado, né? E a gente precisa, sim, conscientizar as pessoas que dá sim para ter pessoas preparadas, pessoas que já têm histórico de trabalho, pessoas que sabem como fazer, pessoas que se doam para fazer pelo outro, dá para ter. Essa mudança, ela precisa acontecer, e ela precisa acontecer desde pequeno. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu filho tem 8 anos, né? Ele é autista. E aí ele falou assim, mãe, porque eu coloquei ele para ir para as terapias com a minha camisa. ele já é logo um mini cabo eleitoral. Vai, filho, com a minha camisa. E aí ele falou assim, mãe, o que é esse número aqui, o 19? Eu falei, é meu número? Eu tô participando. Aí ele falou, é uma competição? Eu falei, é uma competição que no dia 2 de outubro as pessoas vão votar, né? E aí ele falou assim, mas se você ganhar, o que você ganha com isso? Porque numa competição, eu falei assim... A mamãe vai ficar mais tempo fora de casa. Também. Eu falei assim, filho, se eu ganhar, eu vou poder ajudar mais pessoas. Eu vou poder fazer por outras pessoas. Ele falou assim, legal. Então eu vou, na minha sala de aula, eu vou pedir. Eu falei, não, porque só pode votar a partir dos 16. Então seus colegas não vão poder... Aí ele falou, mas os pais deles podem. Eu falei, podem. Então, a gente precisa ir criando essa consciência desde pequeno de que a política serve para isso, para fazer pelas pessoas e não para ganhar algo individual para si, entendeu? A gente tem discutido, inclusive, já teve esse debate aqui também nessa mesa, vamos voltar à educação, vamos discutir a escola sem partido, que eu já falei que é uma extrema bobagem. É impossível que a escola não tenha partido, porque o docente que está lá na frente tem partido, sim, ele tem ideologia, ele carrega com ele. O que a gente está propondo é uma escola com educação política, o que livre. É extremamente diferente. Né? Para você entender o que é a política, sim, o que fazem os cargos. As pessoas, a gente começou a brigar porque as casas não se unem, as pessoas não sabem nem o que fazem as casas. Né? Então, assim, de novo, vou voltar a Nay Barbalho. O que faz uma candidata federal? E qual a importância da candidata federal? Porque as pessoas não conhecem ou fingem não saber, sim, a importância. Um deputado federal, ele propõe projetos de lei que podem sim mudar muitas realidades, né, das pessoas no Brasil. Um deputado federal, ele tem verba de emenda parlamentar individual ou emenda de bancada que ele pode destinar para as suas causas, para as secretarias do Estado. Ele precisa saber que existem emendas que são de custeio, existem emendas que são de investimento, para ele não mandar errado, ainda desperdiçar dinheiro público. Ele precisa saber para onde esse dinheiro vai e acompanhar todo o processo de utilização para que esse dinheiro não se perca nos fundos das secretarias de Estado. Ele precisa ter causa, porque hoje a gente tem muitos políticos generalistas. Essa é a verdade. E o político generalista está completamente fora de moda, gente. O político que chega e fala assim, eu vou fazer pela saúde, pela educação, pela assistência, vai fazer como? Vai fazer o quê? Quais são suas bandeiras? De que forma tu vais ajudar esse grupo? Então, eu acho que isso é algo também que as pessoas precisam se atentar. É óbvio que para mim, como candidata, isso até me prejudica, porque quando eu sou uma candidata de causa, eu não sou uma candidata que pega todo mundo, de todos, né? Mas eu costumo dizer que quem está em tudo não está em nada. Então, eu sou sim uma candidata de causa, a minha causa é a causa da inclusão, é a causa da pessoa com deficiência, eu vivo isso, eu tenho lugar de fala sobre isso, eu estudei para isso e eu tenho experiência de gestão com isso. Então, hoje, eu sou sim uma candidata de causa e isso pode, inclusive, me fazer não entrar
Pode, mas eu prefiro ser uma candidata de causa do que chegar aqui e começar a falar para você sobre povos indígenas ou outras áreas que eu não tenho conhecimento de causa e que eu não vou falar só para conseguir voto. Você entendeu? Então, isso eu acho que é o que falta também no Congresso Nacional, é essa diversidade. A gente precisa ter deputados federais e deputados estaduais de causas, de bandeiras diferentes, porque aí sim a gente tem uma construção coletiva e diversa. Hoje não tem, tá cheio de candidato generalista. Tá cheio. Eu vou falar aqui até coisa que podem não gostar, mas tá cheio de candidato de igreja, por exemplo. A igreja arrasta, não importa o trabalho, não é uma causa, entendeu? É uma ideologia. Isso é uma coisa que me incomoda também. Eu não gosto muito dessa mistura. E isso me preocupa. Mas, como eu digo, a gente mudar essa consciência política das pessoas, aí volto a dizer, vai demorar. Não, e ainda acrescento, a gente estava falando disso ainda há pouco. Tudo bem votar na pessoa da igreja, está tudo certo. A questão é, qual é a proposta da pessoa da igreja? Isso. Né? Não é vote comigo porque o Senhor quer que eu seja um representante, precisamos ter um representante do Senhor no Congresso Nacional. Resumindo, o Senhor quer, mas qual é a proposta? Exatamente, né? E tem mais, o Senhor quer que pessoas trabalhem pelas outras, efetivamente, entendeu? Então, eu necessariamente, por exemplo, eu não sou uma candidata de igreja, de religião, mas eu sou uma candidata de causa, e eu já fiz por muita gente o que candidato com mandato não fez. Hoje uma mãe estava me falando isso, e eu nem me dou conta disso. E é verdade, caramba, eu só tinha 6 pessoas numa secretaria que vivia uma pandemia. E só de centros, a gente vai ter 8 no estado do Pará. 2 já estão inaugurados. O 3º vai ser inaugurado em Capanema e os outros estão em construção. Então, só isso. Eu estou falando um trabalho meu. Estou falando especificamente dos centros, que são os Nateas. Fora todo o outro trabalho que a gente carregou na costa dos outros 2 anos. Agora tu falaste muito disso antes e agora tu me deste uma fagulha de esperança, assim. Uma mãe te olhou e disse que tu fizeste mais do que o candidato que tem cargo. Sim. Consegues perceber, assim, de repente fazendo agora ter uma epifania e perceber uma mudança na cabeça do povo, assim, de começar a querer enxergar isso e cobrar A gente está cobrando político diferente, mas de verdade enxergar de fato? Acho que sim, acho que aos poucos a gente está mudando, acho que o dinheiro ainda fala mais alto, mas, por exemplo, eu também não posso chegar aqui e só falar coisas ruins, tá? Vamos lá, vamos falar o que está acontecendo de bom. Eu tenho grupos nos municípios que estão ali trabalhando comigo sem 1 centavo em troca, só porque eu trabalhei pela causa deles. Então, como eles acreditam no meu trabalho e viram o meu trabalho, eles estão distribuindo santinho, pregando cartaz e falando do meu trabalho por aí sem 1 centavo em troca. Então, isso é um motivo de orgulho para mim, muito grande. Então, assim, a gente tem também pessoas que sim, acreditam na causa. Eu costumo dizer, e posso parecer pedante até, quem trabalha comigo sabe que eu não sou, mas isso pode parecer uma fala pedante minha, é o seguinte: ninguém tem mais trabalho pela causa do que eu no estado do Pará. Ninguém. Então, se você vai votar pela causa e você não estiver comigo, não é pela causa. Não é. E assim, isso eu posso provar. Se alguém vier... Outro dia, numa comunidade, eu falei: se alguém me provar que tem mais trabalho do que eu retiro minha candidatura. Só que, de fato, hoje muitas pessoas falam da causa, né? Prometem muitas coisas. E quando eu tô falando causa, eu não tô mais falando só do autismo, tá? Do autismo foi aquilo que eu trabalhei. Eu tô falando agora do que eu quero fazer. Eu tô falando de que pessoas com deficiência. Eu estou falando de que tem muita coisa para fazer e que não há representatividade. De fato, não há. E esse é o maior problema, porque quando chega na época das eleições, os grupos não estão unidos. Eles estão esfacelados. E aí, o que acontece? Não faz ninguém, não faz nenhum representante de fato. E aí vão continuar reclamando que não tem inclusão, que não tem acessibilidade, que não tem um representante.
entendeu? Então, gente, nesse momento, bora separar um pouco as diferenças individuais, as ideologias e olhar para quem tem trabalho pela causa e votar pela causa, que aí eu me sinto muito mais segura e confortável. Eu ia inclusive perguntar isso, né? Então, assim, se a gente pode, tu já estás meio que respondendo, se a tua principal bandeira é o autismo, né? E é isso. E agora só que tu estás me chamando a atenção para uma coisa, porque uma palavra na moda que a gente vive hoje é tenha empatia. Eu tenho também, a gente começou a discutir sobre isso de forma mais profícua, no sentido de se coloque no lugar. Quando você tem lugar de fala, você é mãe de uma pessoa com espectro autista, então você tem esse local de fala, você está buscando para cá. Mas aí quando está falando de outras deficiências, não necessariamente tu tens. Então, assim, a gente está falando de ser solidário também. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa mudar no conceito. Essa questão de ter empatia, no final das contas, as pessoas elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Isso. Mentira. Não conseguem. Não consegue mesmo. Não conseguem. E assim, de novo, eu tenho batido muito nisso aqui. 33 milhões de pessoas passando fome. Se não chegou em você e não chegou, porque você está com mais dificuldade de comprar. Mas você continua comprando. Então, na tua casa não falta comida, você não sentiu isso. Sim. Você não sabe do que a gente está falando. Isso vale para pessoas com deficiência. Isso vale para tudo. Né? Não, eu me coloco no lugar de vocês. Não coloca. Você não sabe o que é não ter ônibus para subir o cadeirante. Sim. Você não sabe o que é acessibilidade. Sim. Você não consegue enxergar. E de fato, Nelson, não vou mentir para você. Talvez se eu não tivesse um filho, eu nunca ia saber. Eu não ia me colocar no lugar. Eu não ia, sabe? E hoje, as minhas falas... Isso te fez despertar para... Nossa, para um mundo que, caraca, eu tô aqui vivendo numa bolha. Olha de gente aí, porque não sejamos hipócritas. Eu vim de uma família de classe média. E o meu filho tem toda a condição, como faz, terapias nas clínicas particulares. Eu sou servidora concursada do Estado, o meu marido também. Então, de fato, eu não tinha por que estar nesse desgaste, você entendeu? Mas eu comecei a enxergar que, nossa, essas pessoas estão passando por isso. E me permita acrescentar, eu já fiz alguns estudos, trabalhei com algumas pessoas especialistas em autismo também, e normalmente quando a gente debate esse assunto, se fala muito da relação materna, paterna para a criança. Tem um problema que ninguém fala nunca, que me assustou muito ter conhecimento. Quando nasce uma criança autista, com espectro autista, às vezes os pais se separam, né? Maioria. Porque o pai não estava pronto para isso. E aí a gente está falando, sou classe média, tem estrutura. E a mãe que não tem estrutura? Sim. E a família que não tem estrutura? E aí eu te digo o que está acontecendo com a mãe que não tem estrutura. A mãe que não tem estrutura está tentando suicídio. A mãe que não tem estrutura, ela está adoecida mentalmente. E isso não é uma especulação, isso é uma realidade que eu vivi durante esses anos de trabalho. As mães estão sozinhas, estão sobrecarregadas, os homens que me desculpem, mas essa é a verdade. Os homens abandonam, eles somem, eles não aguentam a onda. Essa é a verdade. Eu queria o filho para jogar bola, ele não vai jogar bola, então... E sai, tchau, e a mulher fica ali, e a mulher fica tentando uma terapia de qualidade, tentando sobreviver. Não dá para trabalhar mais. Não dá para trabalhar. Então, e aí eu tô falando de um dos nossos projetos, que é uma rede de atenção de saúde mental para essas mulheres, tá? Isso é um ponto. Estou falando também de uma tentativa, como deputada federal, de flexibilizar, de apoiar projetos que flexibilizam legislações trabalhistas para elas também, que são cuidadoras, que são sobrecarregadas. Eu estou falando de projetos que eu vivi. Nós criamos a Feira do Empreendedorismo Inclusivo. Nessa feira, não só as pessoas com autismo, mas as suas famílias podiam vender produtos que elas produzem, economia criativa, e fazer uma renda, sabe? E nessa renda, a gente tinha um horário de trabalho flexível para elas, porque a gente sabe que elas precisam levar o filho para terapia, mas elas também querem vender aqui. Então, isso já é um projeto que a gente iniciou de uma maneira piloto e que precisa ser criado como uma agenda mesmo
de trabalho. A escola que não está pronta para receber A escola que não está pronta. A escola não está pronta para receber a criança. Imagina o adolescente adulto, porque a gente precisa falar do adolescente adulto com autismo. Você não... Assim, eu fiquei... Porque nós também criamos a primeira base de dados sobre o autismo no Brasil. Não havia nenhum número. Então, a imensa maioria de jovens e adultos com autismo. A gente só fala de criança. Porque são vários espectros e aí você não... Sim. E a imensa maioria de crianças que estão sendo laudadas junto com o pai. O autismo dá muito mais em homens do que em mulheres. A imensa maioria de adultos que estão se descobrindo estar dentro do espectro. Hoje a gente tem um estudo, que é o último atualizado do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que traz 1 a cada 33 pessoas com autismo. Isso é um dado absolutamente alarmante. Um país que não tem política pública para eles. E a gente começou aqui no estado do Pará a ser visitado por outros estados para conhecer o que a gente fez em 2 anos. Então, agora, claro, ao mesmo tempo a gente foi descobrindo no caminhar pelos municípios que parece que quanto mais você faz, mais você precisa fazer. É impressionante. Então, eu, como deputada federal, posso sim apoiar a construção dos centros municipais, porque a responsabilidade, diga-se de passagem, não é só do governo do estado. Ela é dos municípios também. Ela é do governo federal. Ela é das famílias. Hoje, está na costa do estado. Falo isso sem pestanejar. Todo mundo quer ir para os centros do estado. Não tem nos municípios. Então, os municípios precisam... A gente bate lá na porta de prefeito, como já aconteceu nesses últimos anos, tem prefeito que não atende, não é uma pauta dele. Ele quer fazer obra, construir estrada, asfalto aí na cidade, mas isso não é uma pauta dele. Então, a gente precisa de força para entrar nos municípios. Dizer, olha, eu mandei uma emenda aí, essa emenda é positiva. Essa emenda é positiva, o senhor tem que cumprir. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender que o poder... ele é importante quando ele está na mão da pessoa certa. Eu não tenho que ter vergonha de dizer que eu quero o poder. De jeito nenhum, eu quero sim. Eu quero o poder para realizar coisas pelas pessoas, para fazer pelas pessoas e dizer, vocês me colocaram aqui, olha só o que eu estou fazendo aqui por vocês. Entendeu? Então, essa, volto a dizer, consciência, falta de consciência política das pessoas, que é tipo assim, vai votar, não vai fazer nada mesmo. Claro, se você não lembra que nem quem você votou, como é que você vai cobrar? Né? Então, assim, hoje eu estive na gestão do governo Helder como uma oportunidade que me foi dada, quase que como tá bom, deixa eu te testar. Pega aqui essa coordenação aqui, vou te dar 6 pessoas para trabalhar contigo, bora ver o que tu vais fazer. E aí, quando viu, caramba, os outros estados estão aqui vindo conhecer o que a gente está fazendo, e é gente querendo, e aí as outras pessoas com deficiência também, embora a gente precisa também de centros de qualidade, a gente precisa de base de dados, a gente precisa de capacitação profissional, que foi tudo que a gente fez. A gente precisa colocar as pessoas com deficiência no Teatro da Paz e lotar o Teatro da Paz e ter 350 mil visualizações simultâneas como a gente fez. Então, hoje, de fato, eu digo, eu fiz o que eu podia. Se você quer que eu faça mais, me dê esse voto de confiança. E por onde eu ando, Nelson, eu sempre digo para as pessoas... Hoje, em primeiro lugar, eu não estou aqui para pedir o seu voto. Hoje, em primeiro lugar, eu estou aqui para convidar você a conhecer o que eu fiz. Vai buscar a minha ficha. Vai ver o que a gente construiu aí nesses últimos anos. Se você achar que foi um bom trabalho, aí eu quero o seu voto no dia 2 de outubro. Porque eu sei que foi um bom trabalho. Eu sei que foi um excelente trabalho. Foi um dos melhores trabalhos. Inclusive a gente está falando do esvaziamento do discurso político. Eu acho que o que estás falando é fundamental, assim, não é só o esvaziamento pelo esvaziamento, mas vai lá e procura, né? Vê a história do candidato, vê, inclusive, se for reeleição, ele tem que devolver aqui, tem que prestar conta do que fez. Isso. Né? Se está vindo primeiro, procura a rede social, procura. A gente tem falado, assim, esse programa não é a única fonte de informação sobre o candidato. Sim.
Esse programa é um programa que abre as portas. Olha, hoje eu vou apresentar esse candidato aqui. Aí você olha o programa e vai confirmar. Vai ver se é isso mesmo. Vai buscar lá nas redes, vai fuçar. Isso é uma forma de melhorar o debate, né? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Quem tem o que falar não foge ao debate. Tá? Eu não estou aqui para dizer que eu sei de tudo, não. Eu não sei de tudo. Na verdade, cada dia que passa eu sei menos. Eu nem quero, nem pretendo um dia dizer que sei isso. de tudo. Mas eu estou aqui para dizer, olha, eu sou do trabalho. Eu já mostrei que eu sou do trabalho. Eu gosto de trabalhar. Sei lá, loucura, talvez para fugir dos meus próprios demônios, digamos assim, mas eu gosto de trabalhar. Então, se você quer colocar uma pessoa lá que gosta de trabalhar, eu estou aqui à disposição. Tem uma coisa na tua fala, pensando no início da nossa conversa, que tu falas, olha, eu saí e fui me preparar. Né? A gente também tem discutido aqui político de carreira. Muita gente sentou aí do outro lado e disse, muita gente não está preparada, tem gente que está lá tem um tempão e agora eu descobri esse cara que se elege no dia 1º, ele compra todo mundo, ele provavelmente não fez nada. Uhum. O que é essa coisa também, assim? Já é um sarrafo que se sobe e que é importante, né? Mais um grau, mais uma forma de escolher um político a partir do preparo dele. Uhum. Mas tu tem convivido, assim, é de fato isso, assim, a gente não tem político preparado, gente que está lá no estudou. Cara, pode falar tudo que pensa? Se não quiser citar nome, tá ótimo, mas a gente vai. Então tá, não vou citar nomes, porque eu não tô em época de fazer inimigos, mas assim, tem gente que vai entrar que fica olhando assim, falando, nossa, o que o dinheiro não faz, porque a pessoa mal sabe falar, entendeu? E aí eu posso lamentar. E eu verdadeiramente fico triste, eu fico triste dentro da minha casa, entre 4 paredes com meu marido e com a minha mãe e com meus filhos. E meu marido bate no meu ombro e diz assim, é isso. É esse o lugar que você quer entrar. Talvez tentando me convencer a não entrar, entendeu? Porque eu chego em casa e falo, você não tem noção. Você viu o que a pessoa falou? A pessoa pegou o microfone e diz, oi gente, eu tô aqui muito feliz de estar com vocês, que são guerreiros. Vai ser lindo lá em Brasília. Cara, não tá lindo. Sabe? Oi, gente, olha, é o seguinte, a minha causa é essa, eu fiz tudo isso aqui de trabalho, eu venho trabalhando já, ou então eu não fiz tudo isso, mas eu quero fazer, tá? Minhas propostas são essas aqui e tal. Só que essa pessoa que falou isso tá derramando dinheiro, ela vai entrar. Então, isso de alguma forma nos desanima. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não vamos ser só pessimistas, vamos dizer, olha, em compensação tem, Nayara, hoje eu recebi o pessoal levantando a bandeira, o governador estava em vigia, balançando a minha bandeira lá, o pessoal, como eu faço? Tem alguma transportadora que a gente consegue pegar? Peraí, tem alguém que vai levar numa carona, uma caixa pra ti, peraí, não sei o quê. Então, isso também nos fortalece, nos energiza de alguma forma, né? De, olha, tem gente que acredita e tal. E aí, no dia 2 de outubro, a gente vai ver quantas acreditam e quantas embarcaram aí de novo nessa onda do vamos ser felizes, vai ser tudo lindo. Olha, me perdoa, eu preciso fazer uma provocação. Pode provocar. Você estás falando, assim, a gente precisa lembrar, Nayara Barbalho, Nay Barbalho. Uhum. E aí esse Barbalho aqui, não sei qual o peso na tua vida desse Barbalho. Tu já falaste que tu és prima do governador, então se entende que supostamente o teu caminho político deve ser facilitado, pelo menos esse é o imaginário coletivo. E aí já falaste aqui, estudo pra caramba, me preparei pra caramba. Há também um contrassenso de dizer, olha, mas que horas que essa família sai da política? Né? Essa família está se perpetuando aí. E ao mesmo tempo tu acabaste de dizer, olha, mas tem um bocado de político que não está preparado. Como é que fica essa coisa? Assim, vamos substituir, mas se prepara para substituir? Primeira coisa, assim, então foram 2 perguntas e uma não perde o foco. É fácil, teu caminhar ficou melhor por esse sobrenome? É mais fácil fazer política por ter esse sobrenome? As portas se abrem só porque tá chegando, tem que ralar pra caramba. Eu acho que assim,
eu tenho muito orgulho do meu sobrenome, porque tem pessoas na minha família que têm muito trabalho. Então, eu tenho muito orgulho disso. Agora, o voto, eu não acredito em transferência de voto. Eu acredito... Principalmente porque, perdão, mas principalmente porque Podemos, MDB, já é uma coisa que... Sim, eu tô por um partido menor, porque é a minha primeira candidatura, eu tenho uma causa, eu tenho um trabalho, eu gostaria muito de ser enxergada por isso, por favor. Sabe, não me enxerguem como uma candidata que está ali para contar a cota, porque eu não aceitei isso, eu não vou aceitar isso de jeito nenhum, tá? Eu tô para trabalhar, eu tô ralando muito, eu não vou colocar em xeque o trabalho que eu fiz nos últimos anos. Então, assim, tenho muito orgulho da minha família, tenho muito orgulho de pessoas que vão ganhar porque tem trabalho. Agora, eu não estou aqui numa candidatura embarcada. Eu estou aqui numa candidatura própria. Eu sou a Nay Barbalho, eu tenho uma causa, eu tenho um trabalho e eu gostaria muito de ser reconhecida por isso, independentemente de quem eu tenho como familiar. Você entendeu o que eu quero dizer? Outro dia o Helder falou isso num discurso. A gente estava inaugurando um dos centros, ele falou assim, olha, a Nayara está aqui não porque ela é minha prima. Ela está aqui porque ela veio dos movimentos sociais, ela tem preparo para isso e ela tem sido reconhecida por esse trabalho. Porque senão chega a ser injusto, né? Tipo, sabe? Tá pagando o que tu fizeste, ralou pra caramba. Isso, então assim, o fato de eu vir de uma família de políticos me descredibiliza? Não, eu acho que cada um tem a sua própria individualidade. Vá buscar você aí a ficha do seu candidato. Entendeu? O que ele fez ou deixa de fazer. Muito pelo contrário. E tem mais. E não só me descredibiliza no sentido de que ela vem de uma família, ela vai ganhar fácil. Nossa, sabe? Não vou não. Tem um bocado de tubarão concorrendo aí. Sabe? A luta tá grande, meu partido é pequeno. A gente está tentando fazer a primeira vaga no Congresso daqui do estado do Pará, da Câmara Federal. Então, eu acho que isso precisa ser olhado com um pouquinho de cuidado, sabe? Para que a gente não coloque como uma candidatura fácil, como algo simples ou como algo que foi pensado e arquitetado Saído já ganhou. para ser mais uma da família. Não, muito pelo contrário. Eu sou da família, mas eu tenho meu trabalho que foi oportunizado pelo governador e que não foi oportunizado de maneira, da família vai entrar com facilidade. Não. Quem trabalhou comigo sabe o quanto que a gente ralou nesses 2 anos para poder ter. Eu fui em Brasília pedir dinheiro para os federais. E depois fui em Brasília prestar conta do dinheiro que eles mandaram. Inclusive tem federal aí que tá dizendo que é da causa, mas não deu 1 centavo quando eu bati na porta lá pedindo para fazer esse trabalho. Então eu tenho uma história e isso deve ser levado em consideração, independentemente, óbvio, de estar nesse governo, ser da família. Então, eu tenho muito orgulho de ser dessa família, eu tenho muito orgulho de pessoas que estão nessa família, que têm trabalho, que mudaram a história desse estado, mas eu tenho a minha própria história. Eu gostaria muito de ser reconhecida por isso, com o olhar de que eu tenho uma história porque eu tive uma oportunidade dada pelo governador. Sim, ser da família te abriu a porta. Abriu a oportunidade. A cobrança não diminuiu isso, a cobrança. Exatamente. E eu poderia ter não feito o trabalho todo que eu fiz também pela oportunidade que ele me deu. Mas eu falei, não, a gente vai transformar o Pará numa referência, sabe? E aí a gente conseguiu. Então, assim, acho que isso é e até agradeço vocês pela oportunidade de falar isso, que talvez eu não tenha falado isso em lugar nenhum. E aí a segunda questão é essa, né? A gente está falando, assim, me permito dizer que tu és um rosto novo na política. A gente está falando de renovação política, mas eu também tenho dito, renovação não é um rosto novo. Uhum. Renovação é a nova forma de fazer política. Isso. Que a gente precisa observar. Por falar em renovação, eu participei de um processo seletivo no Brasil, que foram 12 mil inscritos, 150 selecionados no Brasil. Aqui no Pará fui eu e o Luian Rodrigues, que inclusive é meu parceiro, meu amigo, trabalha comigo, porque a gente se encontrou nesse processo seletivo que é o Renova Brasil. Então, eu busquei sempre estudar, aprender e entrar pela porta da frente.
E é isso que eu vou fazer. E nem que isso me custe não entrar. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas assim, se eu tiver que comprar, tô fora. Se eu tiver que entrar porque eu sou parente de alguém, tô fora. Entendeu? Quero entrar pelo trabalho que eu... Assim como eu entrei no serviço público pela porta da frente, que foi um concurso que eu ralei para entrar, eu quero entrar na política pela porta da frente. Eu quero que o meu trabalho me abra as portas. Eu quero um voto de opinião mesmo. Dito tudo isso, nossa, o que mais te incomoda na política atual? Ai. Pode beber água, eu sei que tá... Eu vou te dizer o que mais me incomoda. Outro dia, acho que perto das eleições vai chegando e a gente vai ficando mais cansado também mentalmente, talvez, e perdendo um pouco a paciência. E ultimamente eu tenho dado algumas respostas tortas, né, de pessoas que... Demorou quanto tempo para começar? Demorou, olha, faltam algumas poucas semanas só. 18 dias. Então, e aí eu comecei a dar algumas 45, respostas. Olha, eu vim me controlando, entendeu? E aí, faltando 18 dias, não tô mais tendo controle sobre isso. E aí, eu vejo pessoas que... Nossa, reclamam da falta de política pública, que precisa ter mais, mas aí não veste a camisa nesse momento de alguém que trabalhou. Nesse momento não me envolvo com política. Isso é uma das coisas que mais me revolta. E quando alguém vem no meu individual, assim, no Instagram principalmente, olha, eu sei lá, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente podia fazer tal coisa. Eu falei assim, olha, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente podia eleger primeiro uma pessoa para fazer tal coisa, sabe? Você tá fazendo sua parte, pedindo aí na sua casa, na sua família, porque eu não tô mais como coordenadora. Eu já entreguei, porque a legislação eleitoral me permitiu, me obrigou a entregar o cargo. E aí? O que vai ser desses 4 anos, se a gente não tiver representante? Sabe? Então eu tô meio que, sei lá, meio perdendo a paciência e dando algumas respostas meio... Aí a pessoa responde, ok, tá bom, obrigada, sabe? Assim, tipo, caraca. Mas é porque... Nossa, a gente tá ralando, as pessoas não saem do lugar de reclamar e lutar para que a gente tenha representantes de fato, entendeu? Então, isso é algo que me irrita, tem me irritado ultimamente, tem me irritado muito os pedidos individuais, e aí eu respondo também, olha, meu amigo, não tenho como te ajudar, mas se for com trabalho, conte comigo, tamo junto. E aí também tenho cortado. Então, assim, isso é algo que tem me desgastado realmente nesse processo eleitoral, né? De primeira candidatura, né? Mas eu acho que isso faz parte de uma cultura do brasileiro, de pensar no seu próprio umbigo, não pensar no coletivo, e também de uma cultura do brasileiro que está acomodado no lugar de reclamador oficial da República. Então eu tô ali, se é para reclamar, nossa, o que tem de gente no grupo de WhatsApp para reclamar, não falta. Aí na hora de mobilizar, bora pra rua, pessoal, bora reunir, bora fazer uma reunião então para discutir, aí vem 10 pessoas. Mas não reclamando no WhatsApp tem mais de 100, entendeu? Ou então, pessoal, bora pra rua para eleger um representante. Ah, não dá, não tem com quem deixar, ou então não deu por isso, por aquilo. Então, isso é algo que é complexo nesse processo aí, né? E aí dá vontade de dizer, olha, sabe de uma coisa? Então tá, eu vou voltar pro meu mundinho, meu filho tá com boas terapias, eu sou servidora pública, e aí boa sorte para vocês. Uma coisa que tu falaste aí, que eu acho que talvez seja também mais um filtro, e aí te pergunto, inclusive, mais um filtro, consideras que seja, essa coisa do candidato que tudo promete, né? Assim, principalmente assim, o deputado estadual, então eu vou prometer um novo estádio pro município. Não, e assim, eu amo política, tá, gente? Independentemente de estar na minha primeira candidatura, eu sempre gostei de acompanhar, de ver o que tá fazendo, quem tá com quem tá apoiando quem, as coligações.
horário eleitoral para mim é sagrado, votar, gente, meu marido, essa aí é demais. Quando eu casei com ele, ele falou assim, não, porque eu vou para Salinas no dia da eleição. Eu falei, o quê? Eleição é a maior festa da cidadania. A gente se arruma para sair para votar, porque isso é muito importante. Então, foi ali um choque de realidade, né? Porque para mim é muito importante. Então, eu sempre gostei disso e hoje em dia ele não tem, coitado, como fugir disso. Ele tem que balançar a bandeira. Hoje, nessa eleição, inclusive, ai dele se não for. Ai dele, ele tem que, vai distribuir, compartilha aí meu post, balança a bandeira, olha, bora que tem reunião. Nossa, então assim... Porque eu vivo muito essa questão política, para mim é muito importante, mas como foi mesmo? O que tu me perguntaste? Que era... Se isso também é um sarrafo, esse candidato que oferece coisas... Isso, e aí como eu estava dizendo, eu gosto muito de política, e aí tu olha uns candidatos assim e fala, não acredito, só pode ser para ter os 15 segundos de fama, não é possível. Que promete, tu olha assim e fala, nossa, olha esse daí, tipo... A pessoa que diz assim, eu sou da causa tal e também defendo a causa tal, em 30 segundos ele falou assim, 10 causas que ele vai abraçar, né? E eu falei, nossa, com uma causa já é tão difícil. Você gestar, né, o projeto, você, como eu disse, pensar ele desde o início e ir até a ponta, entregar. Não me vem com essa de que tu abraça 10 causas que não é factível. Não vai, sabe? Não é fácil. Existe um processo muito burocrático de implementar as coisas no país. A burocracia, de certa forma, ela não é 100% ruim. A gente precisa sim ter uma certa burocracia. Mas no Brasil ela é demais. Ela é a coisa de emperrar 6 meses um processo porque faltou um carimbo. Então, é um negócio difícil, você tem que estar em cima nos setores, nos órgãos. Então, não vem me dizer que tu vai fazer para 10 causas que não vai entrar, entendeu? Não é verdade. Mas é preciso que a população entenda isso. Tem uma coisa que está na tua fala que me gerou e aí me perdoa, mas eu preciso, e aí também vou falar um pouco com a advogada. Vou falar de desinformação, só que veio da questão da urna. A gente falou aqui, acabou falando da urna eletrônica. Eu falei hoje, em outra entrevista, hoje de manhã, a gente fica procurando ídolo em tudo que é lugar. Ídolo no futebol, a gente precisa de um ídolo para dormir melhor. E a gente tem, sim, não concorda, aí se resolva na terapia, porque a gente tem o TSE, a gente tem a urna eletrônica, fizemos a urna eletrônica, é uma tecnologia nacional que podia ser nosso ídolo, cara, arruma um ídolo. Olha, todos os países copiam, a pessoa que eu entrevistei hoje falou, mas eu estava num país tal e votei na cédula com lápis. Eu falei, gente, como é que vota com lápis? Como é que vigia o voto depois que ele cai lá? Porque é com lápis, vai um apaga e põe no outro. Meu Deus. Então, assim... Eu abro esse assunto para te falar, para te perguntar, o que você entende, o que você acha de candidatos que usam de desinformação para se promover, para tentar ganhar a eleição? Eu acho que tem muita gente interessada na desinformação. Tem muita gente interessada na troca, tá? Eu acho que eu chego a me preocupar se tem mais gente interessada na desinformação do que na informação. Isso é real, assim. Eu, como advogada, sei o quanto que a gente lutou para ter esse processo de eleição segura. Eu, como advogada, defendo a democracia com unhas e dentes, porque sei que a gente ralou muito para chegar numa Constituição cidadã. Mas entendo que um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, a pessoa não está interessada, ela está interessada no que ela vai ter ali no pão. Eu tenho tido contato ultimamente com ACS e eles falam, doutor, a gente chega na casa para fazer o atendimento e a pessoa fala, me arruma um pão aí. Sabe? Como concorrer, então, com candidatos que vão dar o pão, que vão dar a cesta? Então, acho que esse é um processo que a gente precisa pensar de maneira macro, sabe? Tem que vir de cima para baixo,
E quando eu falo de cima para baixo, eu estou falando de presidente da República a vereador, não menosprezando o vereador, tá? Sim, Falando que o vereador, escala. na escala daquilo que ele tem como competência, e a gente precisa jorrar o máximo e lutar com unhas e dentes contra essa desinformação. O brasileiro, infelizmente, ele tem essa cultura triste até de ter um salvador da pátria, o cara que vai resolver, e ele não vai, ninguém resolve sozinho. O cara que te disser que vai fazer tudo sem fazer acordos e articulações é mentira, não existe isso. A construção política, ela é coletiva. O trabalho que a gente fez, e aqui eu tô fazendo um recorte, tá? Tô tirando um grão de areia no oceano aqui, que é o meu trabalho perto de toda a política brasileira. Ele não saiu se não fosse com articulação. Se não fosse sentar, deputado, deixa eu lhe explicar, olha aqui essa causa, olha tudo isso que falta fazer, o senhor não consegue me arrumar uma emenda? Secretário, deixa eu lhe dizer, o senhor está vendo isso aqui na sua secretaria, será que não dá para sair esse projeto? Isso é articulação. Ninguém faz política pública sozinho, mas o brasileiro acha que o cara é independente, vai fazer política sozinho, sem dever nada a ninguém, que é o cara, entendeu? Então, assim, a gente precisa desconstruir isso, a gente precisa dizer, olha, se tiver com esse discursinho de vou fazer sozinho, sou independente, já está errado, não é verdade. A gente precisa que a população conheça como é que funcionam as políticas públicas, para que a gente possa, na ponta, ter um remédio na unidade básica de saúde, para que o teu pão não custe uma fortuna, entendeu? O brasileiro precisa conhecer isso. E eu acho que o que a gente precisa divulgar maciçamente agora faltando aí 18 dias para as eleições, o voto é secreto, o voto é secreto, o voto é secreto. Não vão rastrear o voto, votem em quem tem trabalho e votem em quem defende o seu direito de defender qualquer coisa, nem que seja um absurdo, entendeu? Mas que tu tenhas o direito de defender. Então, acho que isso é o que a gente precisa falar para a população. Falar sobre democracia, sobre liberdade, sobre segurança no processo eleitoral, sobre quem tem trabalho, sobre como é que funciona a política, né? E que dá para ter uma política pública de qualidade, sim. Basta você querer fazer, você saber fazer, né? E você ter articulação para fazer. É isso que é preciso. Porque quando o político ele é tão mal visto, né, no Brasil, que quando você fala articulação, articulação aí já é alguma coisa errada que a pessoa está querendo fazer. Não, gente. Articulação é trabalhar no coletivo, é aumentar a força, é juntar a gente para poder fazer coisa boa. Então, estou falando aqui numa linguagem bem simplória, que é para ver se as pessoas entendem a importância de ter pessoas que tenham articulação no processo eleitoral, né? Dizendo sempre que ele é seguro e que ele é a única forma de transformação social. A única. Não tem outra via. Se não for através da política. Então, por favor, se envolvam com política, tá? É importante. Essa tua fala, de novo, só frisa a importância dos cargos que são deputado estadual, deputado federal. Né? A gente precisa, sem articulação não vai, a gente precisa pensar em quem a gente está votando, lembrar, saber. Né? Não é pegar o santinho no chão, dizer, vou votar nesse aqui. Vou votar nesse aqui porque é o santinho que está na minha mão. A gente precisa, isso não vai te dar, não vai melhorar a tua vida em nada, né? Olha, foi um papo maravilhoso, não parece, mas a gente já está aqui há 1 hora conversando. Sério? Seríssimo. Então, de novo, alguém dormiu no estúdio? Não, né? Eu queria muito te agradecer, de novo, assim, sair da campanha, eu sei que tu tinha que estar viajando, tem que estar viajando, tem que estar em vários lugares, o estado é continental. Então, tirar 1 horinha para vir conversar com a gente, de verdade, obrigado. Queria te pedir as considerações finais. Fica à vontade. Como consideração final, eu tenho a dizer assim que, sobre tudo que a gente conversou, são espaços como esse
que levam informações para as pessoas, para que elas possam fazer uma análise. E aí eu parabenizo vocês pela oportunidade de trazer a minha fala, a minha experiência aqui, e peço que as pessoas avaliem realmente tudo, todo mundo que vocês trazem aqui. E tenho como considerações finais dizer que o voto de vocês é um voto que vai atuar fortemente a realidade de vocês. É o voto que vai fazer com que a vida de vocês seja melhor ou pior. Então, por favor, escolham pessoas que tenham trabalho realizado, escolham pessoas que tenham um lugar já de fala desse trabalho, pessoas que tenham um currículo, né? Enfim, pessoas que tenham realmente um comprometimento com uma causa importante. Então eu digo que eu me sinto preparada e agradeço vocês pela oportunidade de trazer a minha fala aqui, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido também nessa primeira candidatura, que a gente não sabe se vai ser a última ou não, mas eu conto que não seja. Obrigado. Olha, eu acho que o que fica de recado aqui é o que a gente vem falando nas últimas semanas. Escolhe teu candidato a partir do que tu vê o candidato fazer, viu o candidato fazer. Se for reeleição, vai lá e cobra. Né? Presta contas. Cadê a prestação de contas? O que você prometeu? Você fez? Ih, mas eu nem lembro em quem eu votei. Vamos repensar então? Vamos repensar no candidato? Vai lá na rede social do candidato, da candidata. Vê se o que ela fala aqui, se o que ela falou aqui é de fato verdade. Né? Chega de político potoqueiro. Né? A gente precisa mudar isso, essa é a realidade. Pode parar com isso. A gente tem falado isso semanas seguidas. A gente vai passar o resto da semana, até esses 18 dias falando sobre isso. Né? A gente precisa, de fato, pesquisar, porque esse voto que você vende aí R$100 atrapalha a tua vida por décadas. Não é só até a próxima eleição, não. Tá? Então... é isso, a gente deseja um bom voto, que você possa repensar e estudar melhor os candidatos e votar com... Não é com o coração que vota, não. Um pouquinho de razão faz diferença pra gente. É isso, obrigado, pode parar, ficar por aqui, até o próximo. Tchau, gente.